Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. E hoje a gente vai falar sobre os segredos do bonsai. O contato com a natureza é muito simples e muito importante para a saúde das pessoas. Por isso, os arquitetos, ao longo da história, têm se dedicado tanto em encontrar soluções para conectar os espaços internos das edificações com o meio externo. Mas sempre isto é possível. Uma ideia é cultivar plantas ou criar um jardim dentro de casa. Um exemplo são os famosos bonsais. Mas afinal, o que são os bonsais? Muitas pessoas acreditam que são árvores pequenas, mas hoje vamos apresentar um pouquinho deste curioso caso, do que são essas árvores anãs. Bom, para quem não sabe, o termo bonsai significa cultivado em bandeja, mas não se trata apenas de ter uma planta dentro de um vaso raso ou pequeno. Na verdade, é como ter uma réplica viva de uma árvore grande da natureza, só que em miniatura. Ela é uma técnica muito complexa que teve origem na cultura milenar chinesa, por volta do ano 700 a.C. Na época, as pessoas usavam a arte bonsai para fazer as tais árvores anãs como presentes de luxo. Técnicas assim, como a já citada, se tornaram bastante populares na Ásia. Com o passar dos anos, o bonsai acabou sendo difundido em outros países também. E o mais interessante é que ele acabou sendo propagado no mundo inteiro e conhecido em muitas culturas milenares. Mas, assim como os demais artes, acabaram sujeitas às tendências, ganhando novas versões e afastando-se um pouco dos modelos tradicionais, que eram baseados no estilo natural das árvores. Só que o princípio ainda é o mesmo: treinar as espécies para que elas fiquem pequeninas. Mas afinal, como fazer para que essas plantas possam ficar pequenas? Bom, geralmente os bonsais medem entre 5 e 80 centímetros de altura. Resumidamente, pode-se dizer que o modo para fazer as plantas ficarem pequeninas só tem um: a amarração mais poda. Claro que não é tão simples assim. Vai depender, por exemplo, de a pessoa conhecer os padrões de crescimento da planta e também os efeitos da gravidade sobre o galho. Quando vamos cuidar de bonsais internos, os cuidados são diferentes dos cuidados das plantas normais, ornamentais. Isso ocorre porque eles moram em um vaso menor, com menos terra, ou seja, menos alimento e menos água. O primeiro passo é escolher uma muda de árvore que tenha potencial para se assemelhar a uma réplica na natureza. Devemos averiguar se a mesma está no seu período de dormência, o que é algo que ocorre no inverno ou início da primavera, dependendo de cada espécie de planta. O motivo disso é fazer com que o vegetal sofra menos durante o processo. Do contrário, ele pode não resistir e morrer. O bonsai nem precisa necessariamente ser comprado pronto. A pessoa pode simplesmente adquirir a planta já cultivada e também em forma de semente ou de enxerto. Saber escolher a espécie que pertença ao clima local é um fator muito importante. De todo modo, sempre vai haver a necessidade da pessoa se dedicar em cuidar com disciplina do vegetal. Seria basicamente como se fosse uma terapia, para que o mesmo permaneça vivo e com aparência saudável. São exemplos de espécies conhecidas usadas para fazer os bonsais, que são os pés de acerola, amora, azaleia, bougainvillia, cerejeira, ficus, ipê, jabuticaba, macieira, paineira, pitangueira e romã. Existem alguns casos excepcionais de outras espécies de árvores que são bem difíceis de serem cultivadas. Na sequência, eu vou contar um caso, do único pé de pinheiro do Paraná cultivado aqui no Paraná, onde nós estamos, e é uma espécie única de bonsai no mundo.
Lembrando que as flores e frutos dessas plantas crescerão em tamanho normal, apenas a folhagem como um todo é que será reduzida. Tudo é feito para que ela pareça o mais natural possível. No segundo momento, a maior parte das raízes da planta deve ser retirada. Isso é feito visando reduzir o seu crescimento. Depois, é fundamental modelar seus galhos e tronco com uma espécie de arame. Esta é uma etapa muito delicada. E por fim, fazer a poda da copa e dos gravetos mais longos que estejam enfraquecendo os mais finos. Desse modo, cria-se uma mini árvore totalmente personalizada. A cada 3 ou 6 meses, a pessoa deve fazer uma revisão do formato do seu bonsai e, em intervalos maiores, dar uma mexida completa. A planta deve ser retirada do seu vaso, a terra deve ser removida, as raízes devem ser estendidas, tudo deve ser podado adequadamente. Então ela pode, enfim, preferencialmente num vaso novo que acomode melhor as suas raízes esticadas. Bonsais costumam ser muito delicados. Sua manutenção requer muita atenção, mas os cuidados básicos são quase os mesmos que se deve ter com qualquer outra planta. Primeiro, escolher um lugar certo para ela ficar dentro de casa, cozinha ou até mesmo no banheiro. São ótimos ambientes para ser cultivada. Criar um regime de rega e adubação e fazer o controle constante das pragas. Se o ambiente de casa em que o bonsai se encontra não tem muita incidência de luz, isso pode ser um problema. Os galhos da planta podem crescer demais e as folhas ficarem maiores e mais distantes umas das outras. Ou seja, a mini árvore aos poucos enfraqueceria e perderia sua forma. Mas é possível contornar o problema utilizando uma iluminação fluorescente incidente durante todo o tempo equivalente ao período do dia. A rega do bonsai deve ser feita quando a pessoa identificar que o solo já se encontra fresco, ou seja, se encontra seco. Claro que tudo vai depender também de como estiverem a temperatura e a umidade do ar no momento. Se forem avistadas pragas, pode-se pulverizar a planta com pó de fumo diluído em água. E para manter a mini árvore sempre forte, o certo é adubar a terra com uma combinação de nitrogênio, fósforo e potássio. Agora que você já tem o seu bonsai bonito e saudável, é hora de inseri-lo à decoração de casa. Sempre coloque em uma altura que você possa visualizá-lo e tenha paciência que ele vai crescer gradativamente, né? Bom, eu vou contar aqui agora na sequência a história de um único bonsai de araucária do mundo que é cultivada por um curitibano. Bom, as mini árvores frutíferas, ou que se remetem a paisagens orientais, que são conhecidas como os bonsais, são alguns únicos exemplares que caracterizam a arte milenar, né? Justamente dessas plantas serem tão pequenas. Pelo menos não para o bonsaísta Renato Wenning, que realizou o que parecia impossível para os amantes da técnica e mantém no jardim um bonsai de araucária. Para quem não sabe, a araucária era o mais conhecido como o pinheiro do Paraná, que tem o famoso pinhão. É uma árvore típica de Curitiba e da região sul do país. Bom, fazer um bonsai de araucária é algo que vem da cabeça de todos os bonsaístas do sul, pois além de ser nativa, é uma árvore muito bonita, mas isso até então era considerado impossível, pois muitos tentaram e não conseguiram. Para chegar a esse resultado, Renato diz que foram anos de dedicação, trabalho e experimentação até que ele encontrasse o jeito certo de fazer a poda para que a árvore, que tem quase 24 anos, tomasse forma. A gente tem que aprender que é uma árvore, pois ela é quem vai dizer como se comporta. É ela, ainda que está se desenvolvendo e a cada ano fica mais bonita. Bom, o seu Renato ele não tem ascendência oriental, nem trabalhava com jardinagem ou paisagismo quando começou a se aventurar no mundo dos bonsais. Essa paixão pelas árvores em miniatura, ela surgiu quando, por acaso, ele assistiu pela TV uma reportagem sobre a vinda do imperador do Japão, o Akihito, aqui em Curitiba. Ocasião no qual o nobre visitou uma chácara japonesa onde havia alguns exemplares de bonsai. Aí ele simplesmente achou interessante a ideia e decidiu cultivar alguns exemplares na sua casa.
Bom, no caso da araucária, a árvore está plantada no vaso diretamente sobre a terra, como se estivesse na natureza. Com 95 centímetros de altura, ela não produz pinhas, devido às podas frequentes, mas tem galhos e copas iguais aos de suas irmãs, que medem cerca de 25 metros de altura, quando adultas, o que fazem com que frequentemente receba propostas de interessados em levá-las para casa. Ou seja, já ofereceram entre 10 e 25 mil reais por esse bonsai da araucária, mas ele decidiu não vendê-las, pois o valor sentimental é muito maior, né? Bom, quem quiser conhecer a planta de perto, no entanto, tem as portas abertas. O bonsai ele fica em exposição na loja Bonsai Curitiba, que a irmã e a sobrinha do seu Renato mantêm no bairro Capão Raso, em Curitiba. Além dela, outras miniaturas da coleção particular do bonsaísta, com tamanhos e formatos variados, estão expostas, como uma de somente 7 centímetros de altura. O bonsai ele é considerado como um verdadeiro hobby, né? E também serve como uma terapia, que ajudou muitas pessoas a se manterem fortes, inclusive ajudou algumas pessoas até mesmo na cura de câncer, né? E isso teoricamente ajuda muito na parte psicológica da pessoa, né, quando está em tratamento. Já para quem quer se aventurar no cultivo dos exemplares em miniatura, o seu Renato ele diz que a disciplina com a rega é fundamental. Os bonsais precisam ser regados todos os dias. No verão, a necessidade de rega pode chegar a ser de 2 a 3 vezes por dia. A poda dos galhos a pessoa pode adiar, mas a rega não. As plantas também precisam ficar em um ambiente arejado e com bastante incidência do sol. Realmente, os bonsais eles servem como uma verdadeira terapia para muitas pessoas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse tema, né? Um tema bastante curioso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do nosso canal. Se inscreva para receber as notificações, né? Se você tem sugestão de tema que gostaria que eu apresentasse aqui no canal, coloque nos comentários que assim que possível eu vou respondê-las, beleza? Obrigado mais uma vez, galera.